Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensina e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra ter você aqui conosco. Nós estamos estudando a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nosso pastor deste trimestre, o nosso comentarista, é o pastor Clayton Ivan Pomering, e ele está trabalhando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Este é o tema do nosso terceiro trimestre. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição número 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua participação. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, coloque-lhe todas para você receber todas as notificações, deixe seu comentário, enfim, participe do canal Ensina e Palestra. Vamos então ao nosso estudo da semana. A nossa lição de hoje, a lição número 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal. Nós temos a nossa revista, a nossa Verdade Prática, a nossa leitura diária e o nosso textuário. E ainda temos a nossa leitura bíblica em classe, que está nesta semana no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 ao 24, ainda no capítulo 18, versículo 26, no capítulo 18, versículos 29 e 30, no capítulo 18, versículos 38 a 39 e também em 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 ao 14. É uma grande leitura bíblica em classe, uma extensa leitura bíblica em classe, mas é importante que você faça a leitura dela, você leia os textos que nós acabamos de passar para você, porque eles dão um balizador, eles dão um plano de fundo para a nossa lição desta semana. Como introdução, nós vamos relembrar algumas coisinhas. Vamos relembrar, por exemplo, sobre a adoração a deuses estranhos que estava implantada ali em Israel. Relembrando, a adoração fenícia e seus deuses introduzidos em Israel por Jezabel, que havia se casado com Acabe. Nós temos Jezabel vindo para o Reino do Norte, como parte de um acordo entre Israel e o governo fenício, parte de um tratado econômico entre as duas nações, entre as duas potências. Jezabel, então, é dada em casamento a Acabe e traz consigo os deuses estranhos. Nós trabalhamos intensamente isso na lição passada. Então, se você quiser, você pode dar uma conferida na lição anterior, porque você vai ficar por dentro de como foi esse tratado, como foi o casamento de Jezabel, como foi sua chegada, como foi a sua extensa ficha corrida de uma mulher perversa, enfim, tudo isso está apontado na lição anterior, que você pode ver através do link que nós estamos disponibilizando para você, do card que nós estamos colocando aqui para você assistir a lição anterior. Bom, partindo daí então, nós temos a adoração a Astarte ou Aserá, que era a deusa da fertilidade, e ainda Melcarte, que era o principal deus fenício, era o deus da tempestade. Essas duas deidades trabalhavam juntas e prometiam safras bem irrigadas, bem férteis, e assim o povo ele foi enganado, o povo foi iludido, mas iludido porque quis, porque era o povo do Senhor, sabia que a adoração única e soberana deveria ser a Deus, e agora estava compartilhando essa adoração com outros deuses. Como era feito o culto a Baal? Porque Astarte, Melcarte e também os chamados Baalins, todos esses deuses, eles foram colocados em um mesmo pacote, em um mesmo combo, e a Bíblia chama eles de Baal. Então, Baal, na Bíblia, diz respeito a vários deuses. E como era o culto a essas divindades? O culto a Baal, ele era revestido de imoralidade, conforme nós falamos na lição anterior. O culto a Astarte, que era a deusa da fertilidade,
continha a prostituição cultual. As pessoas ofereciam a Baal sacrifícios, animais, vegetais e também praticavam relações sexuais com homens e mulheres que existiam ali, o sacerdócio do culto a Baal, e eram prostitutos que se relacionavam com as pessoas que vinham adorar. Para você ver como era promíscua essa relação entre a deidade e os seus adoradores. Vamos então ao nosso primeiro tópico, o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um conflito. O problema de não saber a quem adorar. O desafio do fogo. Esses são os subtópicos que nós estaremos trabalhando na lição de hoje. Porque nós introduzimos a lição com o culto a essas entidades? Porque exatamente o culto a essas entidades será confrontado, o culto a essas entidades será denunciado por Elias. Então nós temos aqui Elias que vai bater firme, vai bater forte no culto a essas entidades. Obadias encontra os profetas. Enquanto isso, na terra de Israel, estávamos em uma grande seca. Deus, através de Elias, tinha feito uma grande seca. Elias predisse que não iria chover e por 3 anos e meio não choveu. Na verdade, a seca durou 3 anos, mas já havia 6 meses que não chovia, porque havia o período das chuvas e acabou ficando Israel 3 anos e meio sem chuvas. Tudo isso estava acontecendo, Elias estava sendo caçado literalmente por seus inimigos, Elias estava sendo caçado por aqueles que estavam fazendo o que era errado diante de Deus. A caça a Elias era patrocinada por Acabe e por Jezabel. Mas, enquanto isso, na terra de Israel, Obadias, que era o mordomo de Acabe e o fiel seguidor de Deus, escondia os profetas verdadeiros para que esses não morressem. Ele escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50. Ele fez covas para que ficassem salvos, uma vez que a maléfica Jezabel tinha um prazer sádico em destruir os profetas de Deus. Os poucos que ainda restaram em Israel, uma vez que depois da peregrinação, ou melhor, da perseguição do primeiro rei de Israel, Jeroboão, que queria que os profetas de Deus o ajudassem a convencer o povo que os deuses que ele iria fabricar, 2 bezerros de ouro, seriam os responsáveis por tirar o povo da terra do Egito. Os verdadeiros sacerdotes, alguns dos sacerdotes não gostaram da ideia, não encamparam a ideia e foram para ajudar, voltaram para o reino do sul. Outros profetas até ficaram ali em Israel, mas não concordaram também com Acabe, não concordaram também não concordaram com Jeroboão, não concordaram com o primeiro rei de Israel, não concordaram com aquele que estava implantando no novo reino a idolatria. E essa idolatria, ela perdurou durante todos os demais reis. Todos os demais reinados foram idólatras ali em Israel. Como não aceitaram a ideia de Jeroboão de construir altares para os bezerros de ouro, foram a grande maioria ali para o reino do sul. Ali em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, nós lemos: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentava com pão e água. Obadias, embora trabalhasse para Acabe, era temente a Deus. Mesmo sendo um oficial de Acabe, ele era temente a Deus. O rei depositava nele a sua confiança. Junto com Obadias, Acabe empreendia buscas a Elias. A obsessão por Acabe em achar Elias era imensa. Muito, com certeza, por pressão de Jezabel, que queria ver o profeta morto, uma vez que ele desafiara a sua crença e pusera em xeque o poder das divindades, as quais ela adorava e havia trazido para Israel. Em toda parte, Acabe procurava, em toda parte, Acabe mandava mensageiros à casa de Elias. Até mesmo, veja só,
até mesmo em outras nações a procura pelo profeta era intensa. 1 Reis, capítulo 18, versículo 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, que o meu Senhor não mandasse em buscar-te. Esse era Obadias conversando com Elias. E dizendo-lhes, aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não o haviam achado. Ou seja, Acabe estava ferozmente à procura de Elias. E quando não achava Elias em outros reinos, ele fazia eles jurarem que Elias não estava lá, porque ele tinha medo que alguém escondesse Elias. Ele tinha medo, olha, medo não é a palavra, ele pensava que alguém havia escondido Elias, pensava que Elias estava sendo protegido por algum reino, já que era Israel, Elias não era encontrado. Mas finalmente acontece o grande encontro, o encontro de Acabe e Elias. Acabe e Obadias se separam para caçar Elias. Se Acabe queria encontrar o profeta, Obadias esperava não o achar, pois não queria ver o servo de Deus morto. Mas justamente ele, Obadias, encontra Elias. E reverente, o oficial interpela o profeta. 1 Reis, capítulo 18, versículo 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. Ou seja, Elias se deixou encontrar por Obadias. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, o meu senhor Elias? Obadias, temeroso em dar a notícia a Acabe, pois pensava que Elias poderia ser ocultado pelo Espírito de Deus e não se apresentar a Acabe. E dando a notícia do encontro de Elias, e não tendo o profeta para confirmar o achado, com certeza Obadias seria morto pelo rei. Era o seu temor, era o seu medo, era o seu pavor. Elias acalma ele e lhe promete que iria se apresentar a Acabe. Obadias então leva a notícia da tão sonhada, tão aguardada por Acabe. Acabe sonhava, Acabe desejava ouvir aquela notícia, e quando Obadias fala para Acabe que Elias fora encontrado, aquilo soou como música aos ouvidos do rei. Elias, enfim, foi encontrado. Acabe pergunta a Elias, e agora já estão frente a frente, se ele era o homem que estava perturbando Israel. 1 Reis 18 e 17. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe, és tu, perturbador de Israel? Então, assim, Elias, por ordem de Deus, se deixa revelar a Acabe, se deixa ser encontrado. Nosso segundo tópico, a oração de Elias. Primeiro subtópico, os preparativos de Elias. Segundo subtópico, uma oração confiante. Terceiro subtópico, a misericórdia de Deus. O grande e definitivo desafio. 3 anos e meio sem uma gota de água, sem orvalho, sem plantação, sem colheita, pobreza, miséria total, fome em toda parte. Esse era o cenário. Isso é o que estava acontecendo, não só em Israel, mas em toda parte. Os deuses trazidos por Jezabel não providenciaram uma boa colheita, sequer colheita houve. Não trouxeram abundância de chuva, não choveu uma única gota. Mas ainda existia a necessidade de uma prova cabal, definitiva. Era preciso deixar patente para todo o povo, filhos de Israel e os sacerdotes de Baal, e ainda Acabe e Jezabel, quem era o único e verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus da abundância, o verdadeiro Deus da boa colheita, o verdadeiro Deus da chuva, o verdadeiro Deus da fertilidade, o único e verdadeiro Deus, Jeová, o Senhor. Por incrível que pudesse parecer, mesmo com o fracasso do falso Deus Melcarte e da falsa deusa Astarte, de providenciarem a tão prometida, tão propagada abundante colheita, de providenciarem o fim de uma escaldante seca,
o povo, ou parte dele, boa parte dele, ainda tinha dúvida de quem era o verdadeiro Deus. Precisaria uma prova final. Elias propõe uma verdadeira disputa das deidades. O Deus que respondesse com fogo seria por todos obrigatoriamente reconhecido como único e verdadeiro Deus. O desafio foi aceito. Mãos à obra. Os altares deveriam ser levantados. A confiança reinava nos sacerdotes de Baal. Os profetas de Baal estavam muito confiantes. Elias estava sozinho. Elias iria erguer um altar solitário. Até porque o verdadeiro Deus era um só e não precisaria mais do que um único altar para manifestar a sua grandeza. O conserto do altar. O altar estava fendido, pedras fora do lugar. Essa cena emblemática mostra o descuidado e até mesmo o desprezo para com o altar que deveria servir para o culto a Deus Jeová. Muitos outros altares foram erguidos em toda parte para servirem de culto aos deuses estrangeiros, trazidos por Jezabel e pela corte de Acabe. O povo tinha abundância de altares. Eles podiam fazer os seus cultos em vários altares para os deuses estrangeiros. Acontece que o altar ao Senhor deveria ser único. Não deveria haver lugar em Israel para outras ditas divindades. Porém, o sincretismo religioso tomara conta daquela terra. O altar do Senhor rivalizava por espaço com os demais que ali foram instalados. O altar ao Senhor deveria ser reerguido, deveria ser reutilizado. 12 pedras foram trazidas, simbolizando as 12 tribos de Israel, que antes estiveram unidas e agora separadas. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. 2 estados dependentes, Israel e Judá. Interessante que Elias não pediu apenas 10 pedras. Afinal, ali em Israel, você lembra? Estavam 10 tribos. Ali em Israel, onde Elias, exercia o seu ministério, estavam apenas 10 tribos. As outras 2 estavam lá no sul. Porém, ele mandou que fossem trazidas 12 pedras. Fossem colocadas 12 pedras. Queria mostrar ao povo, olha só, queria mostrar ao povo, isso aqui é muito importante, é muito emblemático, diz muita coisa. Queria mostrar ao povo, com aquele gesto, que Deus cuidava não das 2, não das 10, mas suas 12 tribos. Deus cuidava de suas 12 tribos. Deus estava preocupado com as suas 12 tribos. Deus amava as suas 12 tribos. Todos eram seus filhos, seu povo, sua nação. A desvantagem numérica de Elias. Elias pensava estar em desvantagem. Está lá em 1 Reis 18 e 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Porém, Deus alerta seu servo. Elias não sabia que o número de seguidores de Deus, que o número de seguidores do Senhor, que aqueles que não haviam se entregado à prostituição religiosa, que não haviam se entregado à promiscuidade religiosa, que não haviam se entregado à adoração a outros deuses, era muito maior do que ele pensava. Deus sondou cada coração e encontrou 7.000 servos fiéis. 1 Reis 19, 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Os remanescentes estavam ali, escondidos, ocultos, mas estavam ali. Enfim, o verdadeiro Deus é revelado. Como não poderia ser diferente? Os sacerdotes, os profetas de Baal, clamaram, gemeram, se automutilaram e nada. Seus deuses permaneceram quietos, sem qualquer manifestação sobrenatural. Foram à exaustão os profetas e não obtiveram qualquer sinal de manifestação. Os altares permaneciam intocáveis. Elias, para provar
de uma forma mais categórica. O poder de Jeová ordena que o altar fosse encharcado com água, quase inundado, e após sua veemente oração, o fogo caiu do céu e lambeu toda a água. Ficou provado quem era o único e verdadeiro Deus, o único merecedor de honra, louvor e glória. 1 Reis 18, 38 e 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Estava proclamado quem era o verdadeiro Deus de Israel. Elias sentencia os profetas de Baal à morte. Elias ordenou a morte dos profetas de Baal, pois queria extirpar do meio do povo qualquer negócio obscuro, qualquer negócio, e quando eu falo aqui negócio, eu quero falar adoração, eu quero levar para o sentido religioso. Ele queria que ali qualquer altar, que qualquer forma de culto a Baal fosse extirpada, fosse anulada, fosse aniquilada. Qualquer resquício de adoração a Baal fosse extirpada. Elias queria cortar o mal pela raiz. Chegamos ao nosso terceiro tópico, Elias em Horebe. Primeiro subtópico, os feitos e a exaustão do profeta. Segundo, o pedido para morrer. Terceiro, a resposta de Deus. Está gostando do vídeo? Está bom? Está sendo útil para você? Está sendo bênção em sua vida? Nós gostaríamos então de convidar você para se inscrever no canal. Se inscreva, nos dê este crédito, nos ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube. Comente o vídeo, diga o que você está achando da lição, nos ajude, nos dê o seu feedback. É muito importante para nós. E também faça a curtida ali, porque tudo isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Vamos lá então? Vamos prosseguir. O fugitivo. Elias estava agora fugindo para o deserto. Opa, Elias, aquele que vencera o desafio, aquele que provou para o povo quem era o único Deus, Elias agora fugia? Sim, Elias agora fugia para o deserto. E deserto é um lugar de solidão, de reflexão, de tranquilidade, mas também um lugar privado de água e alimento. É um lugar quente durante o dia, com o sol queimando a pele, e à noite o vento torna-se gélido, capaz de congelar. O deserto é um lugar onde invariavelmente estaremos sozinhos. É claro que o verdadeiro crente nunca está sozinho. Deus o acompanha em todos os lugares e situações. E mesmo no deserto, Deus acompanhava Elias. Mas o profeta estava fugindo. Ele pede a Deus a sua morte. Depois de uma vitória triunfal em que todo o povo reconhece o legítimo Deus e em que todo o povo reconhece Elias como representante do legítimo Deus, Elias pede a morte. Estava ali não um homem vitorioso, alegre, exultante, estava ali um homem triste, de cabeça baixa, pedindo para morrer. Porque exatamente tinha medo de morrer nas mãos de seus inimigos. Porque sabia que Jezabel não iria lhe dar uma morte tranquila. Com certeza ele deveria sofrer um pouco para satisfazer a vontade daquela mulher maquiavélica. Elias tinha medo de sofrer. Jezabel prometeu a Elias que ele iria morrer porque havia matado os profetas, ordenado a morte dos profetas de Baal. E o mesmo que acontecera com os profetas de Baal iria acontecer com Elias. A morte foi a sentença pública de Jezabel. Agora o grande profeta Elias, aquele com quem Deus conversava, estava com medo. Por quê? Porque Elias era um homem como eu e você. Agora você pode entender que mesmo conhecendo a Deus, tendo experiências com Deus, também pode vir o medo. Também sofremos, mesmo com Deus no nosso lar, mesmo lá, no nosso lar, onde Deus está e deve estar. Mesmo lá pode chegar a doença, a tristeza. E quando chegar, você saberá que também estará passando por um deserto. E o deserto, apesar de ser desconfortável, quente durante o dia,
gélido durante a noite, é um lugar de experiências. Experiências que nos fazem crescer no conhecimento. Agora Elias estava escondido em uma caverna. Estava escondido com medo. Um líder pode sentir medo? Pode. Isso prova que ele é humano. Um líder de departamento, um encarregado, um pastor, todos são humanos e podem cometer erros. Mas é aí que a humildade tem que sair do discurso e entrar para a prática. Reconhecer perante seus liderados, comandados, o erro e desculpar-se por eles. Quem é a pessoa que menos erra? Uma pergunta para você. É aquele que pensa, que medita, que reflete antes de tomar toda e qualquer decisão. Não adianta fugir. A depressão existe. A depressão é considerada o mal do século. Muitos ainda hoje negam a existência desse problema que existe e está perto de nós. Com certeza conhecemos alguém que já passou por esse problema. Porque nem tudo é espiritual. Muitos afirmam que a depressão, e Elias estava deprimido, que a depressão é apenas uma manifestação maligna. Muitos afirmam que a depressão ela é espiritual, ela é uma manifestação maligna. A pessoa depressiva está possessa por um agente do mal. A pessoa depressiva é fraca espiritualmente. Muitos acreditam nisso. Esses rótulos prejudicam a pessoa depressiva. Ela não vai buscar ajuda para não ficar rotulada como uma pessoa fraca. Ela não vai buscar ajuda porque acaba se convencendo que é uma ação do inimigo. Em muitos casos, sim, é uma ação do inimigo, mas em muitos outros casos é algo psíquico, é algo que precisa ser tratado. Mas Elias estava ali na caverna, estava ali triste, estava passando por um momento muito peculiar, a depressão. Muitos líderes religiosos erroneamente pensam que a depressão nada mais é do que uma possessão maligna. Triste engano. As pessoas que passam por depressão merecem um cuidado especial, pois elas estão com uma baixa estima, passando por momentos complicados em sua vida e perderam a noção ou a capacidade de reação frente a um problema da vida. Elias emitia alguns sinais que confirmavam seu estado depressivo: isolamento social. Elias caminha sozinho pelo deserto. Está lá em 1 Reis 19:4. Desistência da vida. Elias pedia para si a morte. Também no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Saia da caverna, Elias. Muitas vezes queremos ver o fogo na igreja. Pessoas pulando, gritando, somos pentecostais. E o povo pentecostal gosta do fogo. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos sentir a presença de Deus pelo fogo, pois estamos carentes. Porém, muitas vezes, não achamos tempo para ler, para estudar a Bíblia. Não oramos, não conversamos com Deus, mas queremos sentir a sua presença. Então queremos fogo, terremoto, mas embora sintamos uma alegria ali na hora, logo depois sentimos novamente a falta da comunhão com Deus. E esse vazio só será preenchido com uma comunhão estreita com Deus. Elias saiu da caverna, Deus tirou ele da caverna. Elias voltou novamente a exercer o seu ministério. Elias voltou novamente a exercer a sua liderança. Elias foi curado daquela depressão. Elias foi curado daquele problema espiritual. Se você, e eu estou concluindo aqui, também se sente triste, se sente abatido, se sente depressivo, e um dos primeiros sentimentos é o sentimento de culpa, também o sentimento de que, embora muita gente esteja ao redor, parece que ninguém se importar, mas Deus se importa com você. Elias nunca esteve sozinho, Deus sempre esteve com ele, e você nunca vai estar sozinho, mesmo querendo, escute bem, mesmo querendo, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinha, porque Deus jamais vai abandonar você. Nunca, jamais Ele vai abandonar você. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade emocional,
Dobre o seu joelho, leia a Bíblia, busque a ajuda do seu pastor, busque a ajuda do seu líder, busque um tratamento profissional se for preciso, mas sobretudo tenha absoluta certeza, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar sozinha, porque Deus jamais abandona os seus filhos, Deus jamais abandona o seu povo. Deus abençoe maravilhosamente a você. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Deixe seu like, comente neste vídeo, participe do nosso canal, esteja conosco toda quarta-feira, às 8 da noite, para a estreia do vídeo da semana. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.